Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Estamos explorando o modelo OSI e as suas camadas, nessas aulas que dizem respeito, na verdade, a protocolos de rede. Vamos falar hoje sobre a camada de aplicação. Em um vídeo passado eu já expliquei o que é o modelo OSI e agora eu vou falar especificamente de cada uma das camadas em vídeos separados. Então, só relembrando, o modelo OSI ele é composto por 7 camadas, que são as camadas física, link de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, que é o tema do nosso vídeo. E as camadas no modelo OSI elas são numeradas, de 1 a 7. A camada física, que é a de mais baixo nível, por assim dizer, é a camada 1, e a camada de aplicação de nível mais alto, ou seja, mais próximo do usuário final, é a camada de aplicação número 7. Então a gente vai falar sobre a camada de aplicação. A transmissão de dados no modelo OSI é feita camada para camada, tá? De forma conceitual. Então, os dados de uma camada de aplicação que estão numa máquina, num host, se comunicam com dados na camada de aplicação ou com aplicativos, serviços na camada de aplicação em outra máquina. Obviamente, esses dados são preparados e passam por todas as camadas até serem transmitidos por um meio de transmissão. E depois eles são novamente tratados até chegarem na camada de aplicação e então serem entregues à aplicação final. A comunicação é feita dessa forma bilateralmente. Muito bom. Depois dessa revisão extremamente breve, vamos falar especificamente da camada de aplicação e suas funções. A camada de aplicação, camada número 7 do modelo OSI, é uma interface de comunicação para as aplicações e para os serviços que rodam nas máquinas e a rede. Então essa interface permite que as aplicações se comuniquem umas com as outras por meio de um caminho de rede. Claro, as aplicações e serviços podem se comunicar entre si dentro de um mesmo host, tá? Normalmente usando os serviços do sistema operacional, mas para se comunicarem de uma máquina para outra, máquinas separadas, você utiliza um caminho de rede e para isso, protocolos da camada de aplicação. A camada de aplicação também pode definir alguns processos de autenticação de usuários nas aplicações e ela atua numa arquitetura cliente-servidor, na qual um host ele age como cliente e o outro host como servidor. Um host ele solicita um serviço, ou um dado, uma informação, ou uma transferência de arquivos e o servidor vai responder de forma adequada. E esses papéis podem ser trocados, dependendo do tipo de host que você leva em consideração. Então, essa arquitetura cliente-servidor é tanto para usuários quanto para outros sistemas, outros softwares, etc. E habilita que esses usuários humanos ou sistemas tenham acesso, portanto, aos serviços de rede. A camada de aplicação, como você vê, é extremamente importante, porque ela é que permite que a gente acesse e execute as aplicações via rede. Por exemplo, a web. A gente utiliza aplicações como um navegador web que precisam se comunicar primeiramente com a camada de aplicação para que os dados que você quer observar ou transmitir possam ser efetivamente tratados e transmitidos pela rede. Ela é a camada mais próxima do usuário final, como a gente já citou, fornece a interface para as aplicações e ela tem muitos protocolos disponíveis. É a camada que mais protocolos tem dentro das pilhas de protocolos. Por quê? Porque você tem muitas aplicações que acessam a rede e diversas aplicações usam protocolos distintos uns dos outros. Claro que muitas aplicações também usam os mesmos protocolos, mas como existem literalmente milhares de aplicações disponíveis para computadores, você tem montes de protocolos na camada de aplicação fazendo essa interface. A camada de aplicação do modelo OSI ela também vai existir no modelo TCP/IP, que é o modelo prático. Lembrando que o modelo OSI é um modelo teórico, conceitual. E na pilha TCP/IP a camada de aplicação é um pouco mais complexa, porque na prática ela envolve outras camadas que existem no modelo OSI, notadamente a camada de apresentação e a camada de sessão. E a camada de aplicação é definida na RFC 1123, então existe um documento oficial, uma RFC, que fala sobre a camada de aplicação, entre outras coisas. Eu recomendo fortemente que você procure o RFC na internet e dê uma lida nele. No final da apresentação vai ter o linkzinho para quem tiver interesse. Bom, como eu disse, a camada de aplicação trabalha numa arquitetura cliente-servidor e ela lida com processos e serviços. Os processos são programas ou serviços que estão em execução no sistema. Então você pode ter programa instalado na máquina,
um serviço disponível no computador, e esse programa ou serviço ele vai ser considerado um processo quando ele estiver rodando, quando estiver sendo executado. Tá? E os processos eles funcionam geralmente de forma combinada, em pares, em rede. Ou seja, um processo se comunica com outro processo. Um processo origina e envia mensagens e o outro processo recebe as mensagens, trata essas mensagens, processa e pode se comunicar de volta. A gente vai chamar isso de arquitetura cliente-servidor. Nem sempre vai ser cliente-servidor, você pode ter redes peer-to-peer, por exemplo, que na prática também tem o seu componente cliente-servidor. E eu vou deixar essa discussão para um outro vídeo sobre redes P2P. Um exemplo clássico dessa arquitetura é o processo de resolução de nomes DNS. Quando você digita o endereço de um site no seu navegador e consegue acessar esse site por meio do endereço IP dele. Um protocolo da camada de aplicação é que toma esse nome de site e consegue descobrir para você qual é o endereço IP específico daquele site e então fazer a comunicação com o servidor remoto e carregar no seu navegador de volta os dados para que a página do website possa aparecer. Então isso é um processo extremamente importante. O sistema web da internet depende disso. E isso está diretamente vinculado à camada de aplicação, por meio do protocolo DNS. E a gente pode comparar então o modelo OSI com o TCP/IP em relação às camadas, mostrando que no modelo OSI, a camada de aplicação, que é a número 7, na verdade, junto com as camadas de apresentação e sessão, vão compor a camada de aplicação TCP/IP. Então, a pilha TCP/IP tem menos camadas que o modelo OSI, mas não necessariamente menos serviços e funcionalidades. Na prática tem até mais, só que elas estão espalhadas de forma diferente e organizadas de forma diferente nas suas diversas camadas. Aqui eu tenho uma representação da pilha TCP/IP, que é bastante comum, em 4 camadas. Alguns autores consideram a pilha TCP/IP com 5 camadas, e outros autores também consideram com 4, e dão nomes diferentes, então tem uma gama grande aí de formas de você entender o TCP/IP. Tá? Eu vou falar mais sobre isso especificamente num vídeo sobre TCP/IP. Então o que fica aqui é o seguinte: a camada de aplicação que existe na pilha TCP/IP, ela engloba 3 camadas do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão, com as suas funcionalidades. Sendo que umas poucas funcionalidades da camada de sessão acabam caindo na camada de transporte TCP/IP. A gente fala também sobre isso em outro momento. Bom, quais são os protocolos da camada de aplicação? São muitos. Aqui falando de protocolos na prática já, vamos falar sobre TCP/IP em si. Como existem literalmente milhares de aplicações, você vai ter muitos protocolos na camada de aplicação. Eu tenho uma tabelinha que vocês estão vendo aqui na tela com uma pequena gama de aplicações e seus respectivos protocolos. Então, por exemplo, aplicações de e-mail podem usar os protocolos SMTP, IMAP ou IMAP, POP, tá? Entre outros. Já para acesso à web a gente usa o protocolo HTTP ou HTTPS. Transferência de arquivos, um protocolo muito comum é FTP, File Transfer Protocol. Para conexão remota SSH, configuração de rede DHCP, configuração de data e hora NTP, segurança e conexão TLS, SSL e assim vai. Temos até alguns protocolos bem específicos, comunicação entre dispositivos IoT, Internet of Things, MQTT, gerenciamento remoto de hosts, SNMP, tá? E outros protocolos específicos, DNS, Bitcoin, existe um protocolo Bitcoin, BitTorrent é um protocolo, você usa aí para baixar arquivos da internet, LDAP, RUIS, RPC, SMB para transferência de arquivos, peer-to-peer em geral, tá? São protocolos que rodam na camada de aplicação. A minha ideia aqui no canal é fazer um vídeo, pelo menos, explicando o funcionamento detalhado de cada um desses protocolos que vocês estão vendo e de outros tantos. Na verdade nós já temos vários deles. Por exemplo, temos vídeos que explicam como funciona o protocolo FTP, o DHCP, DNS, o SSH. E vamos ter vídeos sobre os outros protocolos também ao longo do tempo. Legal, gente? Então aqui são apenas alguns exemplos da vasta gama de protocolos que existem nas camadas de aplicação. A camada de aplicação não é muito extensa, não tem tanta coisa para falar a respeito dela. Não é como a camada de transporte, por exemplo, ou a camada de rede, na qual a gente tem aí uma grande quantidade de informações, configurações, protocolos para explorar. De qualquer forma, aqui eu tenho uma pequena bibliografia que você pode consultar para saber mais sobre a camada de aplicação. O RFC 1123 que eu citei, nesse link aqui você consegue acessar diretamente. E eu consultei 3 livros
do Stevens, o TCP/IP Illustrated, volume 1, que é um livro excelente, um pouco antigo, mas é um livro clássico da área de redes. Tá? Consultei também o livro do Cian e do Parker, TCP/IP Unleashed, tá? Um livro também muito bom, e o Foruzan, TCP/IP Protocol Suite, 4ª edição. Esse livro aqui é muito bom, é um livro que eu recomendo você tentar obter de alguma forma, aí, seja comprando fisicamente, comprando o livro digital, obtendo PDF, enfim, mas é um livro bem legal, bem extenso e bem detalhado sobre tudo que diz respeito a TCP/IP, né? Como o próprio nome diz, suíte de protocolos TCP/IP. Legal, gente? Então é isso aí. No próximo vídeo vamos falar sobre a próxima camada, que é a camada de apresentação, tá, do modelo OSI, e também a gente obviamente vai falar sobre a contrapartida da camada de apresentação, como é que ela está no modelo TCP/IP. Você já sabe, dentro da camada de aplicação TCP/IP. E a gente vai explicar direitinho como é que funciona a camada de apresentação e suas funcionalidades. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento se você não se inscreveu ainda. Se já for inscrito, não deixe de ativar as notificações para poder receber informações sobre novos vídeos. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar bastante material escrito sobre redes de computadores e muitos outros assuntos da área de tecnologia. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!